A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãs do Ministério Débora, mães de joelhos, filhos em pé. É uma expressão forte, né, irmãs? Declaração forte. Não somente forte para mexer com os nossos corações, mas forte no sentido de que é uma verdade. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a questão da intercessão da mãe, da palavra profética da mãe. Eu acredito que a mãe ela é uma autoridade determinada pelo Senhor em todas as suas palavras, em todas as suas orações. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês nesse momento, amém? E em todo o tempo da existência de vocês na Terra. Eu não sei se vocês me conhecem, eu sou a pastora Patrícia do Vale, da Igreja Missionária Arca da Aliança em Brasília, e admiro demais esse ministério. Acredito que seja um ministério verdadeiramente levantado pelo Senhor, repito, por causa da autoridade que foi dada por Ele, no poder do nome de Jesus, para interceder e para declararmos palavras proféticas sobre os nossos filhos. Mas eu estou aqui hoje convidada pela irmã líder para trazer uma ministração rápida para vocês, rápida para o coração de vocês, algo assim que possa trazer uma reflexão na vida de vocês, amém? Que o Senhor os abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente em nosso coração, trazendo um novo tempo. Eu quero ler uma palavra, um pequeno trecho do livro de Salmos, do capítulo 111, que diz assim, eu estou lendo na Bíblia judaica, então pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo significado. Diz assim, darei graças ao Senhor com todo o meu coração, na igreja e nas suas congregações. Os feitos do Senhor são grandes, intensamente desejado por todos os que se alegram neles. Sua obra é cheia de majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Adquiriu fama por suas maravilhas. Adonai é misericordioso e compassivo, dá alimento aos que o temem. Lembra-se de sua aliança para todo sempre. Mostra ao seu povo quão poderosamente opera, dando-lhe como herança às nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Pode-se confiar em todos os seus preceitos. Eles foram estabelecidos para todo sempre, para serem verdadeiramente e honestamente cumpridos. Ele enviou redenção ao seu povo e decretou sua aliança, e decretou que a sua aliança duraria para sempre. Seu nome é santo e temido. A sabedoria é, em primeiro lugar, o temor do Senhor. Todos os que vivem por ela adquirirão bom senso. Seu louvor permanece para sempre. Só aumentar aqui um pouquinho o ar, irmãs, aqui em Brasília tá quente. Eu quero pegar 3 versículos aqui e trazer para nós rapidamente nesse momento. O primeiro diz, os feitos de Adonai, os feitos do Senhor são grandes e intensamente desejados por todos que se alegram neles. Com certeza, se somos irmãs Débora, do Ministério Débora, temos alegria no Senhor, temos desejo de ver as obras do Senhor na nossa vida, na nossa família, na vida daqueles que amamos e, enfim, em toda a terra. Por isso somos intercessoras. Por isso intercedemos, nos colocamos na brecha de oração entre o povo e Deus para levar a Deus aquilo que é necessário acontecer nessa terra. Então a primeira coisa é que a gente creia nos feitos de Deus. Creia naquilo que Ele já fez, creia naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda vai fazer. Você pode dizer, pastora, mas isso é tão óbvio. Sim, é tão óbvio. Mas parece que às vezes nós precisamos estar sendo relembradas de que Deus fez grandes coisas no passado, continua fazendo a cada dia e Ele vai continuar fazendo. E não somente na vida da nação, não somente na vida dos outros, mas na nossa vida. Muitas vezes passamos por tantas lutas que acabamos esquecendo que Deus nos ama, que somos princesas do Altíssimo, somos meninas dos olhos de Deus.
e esquecemos muitas vezes de tudo aquilo que Deus fez. Isso é algo da nossa carne pecaminosa, esquecer as maravilhas que Deus fez. Então eu quero lembrar a vocês que devemos desejar intensamente, perseverantemente, constantemente, o tempo todo, com toda a nossa fé, intensamente. Algo intenso é algo que está ali, bombando no coração, acontecendo, perseverando, constante. Devemos desejar constantemente, intensamente, ver os feitos de Deus, os milagres, as libertações, as curas, as salvações do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa vizinhança, na vida da nossa igreja e na vida do planeta Terra. Devemos crer e devemos desejar. Amém? E o outro versículo que eu quero deixar para as irmãs está aqui no versículo 7 que diz: as obras das mãos de Deus são verdade e justiça. Pode-se confiar em todos os seus preceitos. Os preceitos de Deus são as suas leis, são os seus mandamentos, são os seus princípios, amém? Que são encontrados em toda a palavra. Existem as leis dos 10 mandamentos, ok? Existem as leis que a gente vai juntando com Levítico, algumas coisas eram simbólicas, outras coisas eram morais, outras coisas eram civis, mas tudo isso a gente vai juntando com o caráter de Deus, ao conhecer Jesus, e a gente vai vendo como é Deus, quem é Deus, como ele pensa. A Bíblia diz que os pensamentos dele não são como os nossos. Então como é que ele pensa? Como é que ele reage? Como é que ele age? Como é que ele sente? Então tudo isso são os preceitos de Deus, não somente aqueles declarados especificamente na palavra, nos 10 mandamentos, muitas coisas no livro de Levítico que ainda permanecem, outras não, outras eram simbólicas, mas outras permanecem como morais na nossa vida. Mas Jesus veio nos trazer em Mateus 5, 6 e 7 a nova constituição do reino. Tem um livro que eu escrevi que diz a Constituição do Reino, que é Mateus 5, 6 e 7. E uma vez questionam Jesus sobre isso, ele diz, olha, eu não vim mudar nada da lei, eu vim cumprir a lei. Porque ele foi o cumpridor da lei no sentido de que ele foi a justificação de tudo. Mas ele também cumpriu a lei de Deus quando ele esmiuçou os mandamentos do Senhor em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, amém? Então, se a gente ingressar, mergulhar em Mateus 5, 6 e 7, nós vamos entender versículo por versículo, princípio por princípio do Senhor. E aqui diz que nós podemos confiar nesses princípios, podemos confiar nesses mandamentos. Por quê, queridas? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de confiança. O nosso Deus é um Deus que deseja o melhor da vida para nós. O nosso Deus é um Deus em que tudo que Ele faz em nossa vida, Ele tem um porquê. Então nós podemos confiar porque Ele é confiante. Nós podemos confiar porque toda a palavra dele foi cumprida e está sendo cumprida. Nós podemos confiar porque tudo que ele falou já aconteceu e tudo que ele fala está acontecendo e tudo que ele fala ainda vai acontecer, algumas coisas estamos caminhando. De Gênesis a Apocalipse e na nossa vida pessoal e na vida pessoal de muitos dos nossos, nós podemos ver que Deus é confiante. Que Deus é confiável, que Deus é alguém em que nós podemos crer com todo o nosso ser e glória a Deus por isso. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão e que olha para nós e que nos guarda. Então nós podemos confiar nos princípios de Deus, nos mandamentos de Deus, por quê? Porque Ele cumpre o que Ele faz. Isso é visível tanto na sua palavra, no meio da história, e na nossa vida, amém? Mas nós também podemos confiar por causa do resultado. E esse resultado, queridos, que nós vimos na nossa vida passada, desde que nós nos convertemos, ou até antes, quando a gente analisa o nosso passado, a gente vê como Deus estava presente ali. Então nós podemos confiar quando Deus fala, eu vou fazer. Nós podemos confiar quando a palavra diz. Nós podemos confiar, como irmãs Débora, quando ele diz, olha, se coloca na brecha da intercessão, porque eu vou realizar a salvação no meio dos seus. Eu vou realizar a salvação no seu marido, nos seus filhos, eu vou realizar.
O Senhor vai até o último momento. Nem que o teu filho, nem que o teu marido seja o ladrão da cruz, que vai ser no último segundo. Mas acredite na salvação. Acredite que a sua intercessão, acredite que levar a sua causa ao Senhor vai dar resultado e vai dar em nome de Jesus. E por quê? Porque somos boas? Não. Porque nós podemos acreditar no resultado não por causa da nossa obediência, não por causa de um merecimento. Nunca, nunca, nunca chegaremos perto de um merecimento, mas por causa do que Jesus fez na cruz. Então a nossa confiança está em o nome do Senhor e na justiça que Jesus fez na cruz. Quando a Bíblia diz, em Mateus 6, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ele está dizendo, olha, busca tudo que o reino de Deus tem e que nos é ensinado através da palavra, do conhecimento, do entendimento de Gênesis, Apocalipse, principalmente depois que Cristo veio em carne ao mundo, e por aquilo que Jesus ensinou. Então creia nisso em nome de Jesus. Creia que os princípios de Deus, que obedecer a Deus, que buscar a Deus, que conhecer a Deus, que compreender o modo de pensar, de sentir, de agir, de reagir de Deus, é maravilhoso, porque Ele é o único Deus. Nunca se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, o Senhor é o nosso Deus. E muitas vezes nós precisamos lembrar disso, porque eu vou repetir, queridas, no meio da caminhada, às vezes domingo após domingo na igreja, às vezes dia de semana, igrejas que têm culto oficiais, dia de semana como a minha tem, por exemplo, às vezes grupos em casa, células, enfim, encontros, dia após dia, evento após evento, muitas vezes nós nos esquecemos de aprofundar, de mergulhar no rio de Deus, porque é ali que a gente aprende, é ali que nós somos alimentadas verdadeiramente e temos um encontro com Deus. Nós precisamos de congregação, isso é a ordem de Jesus. Nós precisamos estar na igreja. Eu sou pastora presidente de um ministério, eu creio na congregação, eu creio na comunhão dos irmãos, eu creio na igreja enquanto denominação também, enquanto igreja local. Mas eu entendo que não basta vivermos de domingo em domingo, de um encontro de mulheres, de um encontro de células, de um grupo de aliança, não adianta. Nós precisamos mais do que isso. Estar com os irmãos é um mandamento de Deus. Mas eu preciso mergulhar no Senhor no meu dia a dia, na oração, na palavra. E não somente na intercessão, a intercessão é fundamental, mas eu preciso mergulhar de coração e colocar o meu coração em Deus, colocar a minha vida, ter paixão por Deus. Não buscar a Deus somente por uma necessidade ou por um medo ou por uma obrigação de uma escala, mas buscar a Deus porque Ele é meu Pai, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Redentor, porque Ele é a minha vida e porque sem Ele eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho propósito, eu não tenho esperança. Então, muito mais do que buscar ao Senhor por obrigação de uma escala, de uma intercessão, muito mais do que buscar a Deus por um medo de um inferno, por um medo de uma maldade, muito mais do que buscar a Deus porque é um costume da nossa vida, buscar a Deus porque eu preciso ter relacionamento com meu Pai. E aí sim eu vou viver os preceitos dele, eu vou viver os mandamentos dele, eu vou ter prazer nisso. E eu vou ter o resultado da bênção, porque todo mandamento de Deus tem uma consequência. Se eu desobedecer ou se eu obedecer, isso é lei. Independente de quem eu seja, de que função eu tenha dentro da estrutura de igreja, de que se eu tenho liderança ou não, se eu sou pastor ou não, se eu sou uma simples obreira ou não, ou se eu não sou, se eu sou membro, não interessa, se eu sou apóstolo, não interessa. O cumprimento da palavra do Senhor ou não cumprimento, existe uma consequência que já está decretada no mundo espiritual. E eu preciso acreditar que eu preciso cumprir e eu preciso receber por graça de Cristo Jesus. Amém? E por último ele diz, todos esses foram estabelecidos para toda a eternidade, para sempre serem verdadeiramente e honestamente cumpridos. Por quem? Cumpridos por Deus e por nós. O Senhor cumpre a sua palavra. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor ele é fiel à sua palavra. E mesmo que sejamos pequeninamente fiel, ele é grande em fidelidade. Então, irmãs, eu quero deixar algo para vocês nessa manhã, porque eu vou repetir.
muitas vezes no dia a dia, até da própria busca no sentido da congregação, esquecemos de buscar a Deus para nós, esquecemos de sentar no colo do Pai. Por isso que eu amo aquela passagem de Lucas, onde Jesus vai na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era amigo, Maria era adoradora e Marta era a obreira, a ativista. E Jesus fala que Maria, a adoradora, ela escolheu a melhor parte e aquilo não lhe seria tirado. Qual parte Maria escolheu? A de adorar. Ela preparou, sim, ela ajudou a preparar a casa antes, mas com certeza ela escolheu no momento que Jesus estava ali, ficar aos pés dele, ouvindo, adorando, apaixonada por Jesus. Então eu quero dar uma palavra de incentivo, de renovo, de busca. Vou repetir, não uma busca por obrigação de escalas, não uma busca por medo do inferno, não uma busca porque já é costume, mas uma busca por desejo da presença do Pai. Desejar ardentemente por todas as suas bênçãos, desejar intensamente as bênçãos de Deus, mas desejar primeiramente, intensamente, o abençoador. Talvez, muitas vezes a luta está grande demais, muitas vezes você não está suportando e você diz para ele aquilo que Asaf no Salmo 73 disse: Senhor, eu te sirvo, Senhor, todos os dias eu estou aqui na escala do meu turno, te adorando, fazendo o meu papel, e eu não vejo a tua bênção chegar, e eu só vejo os outros serem abençoados. Mas Asaf estava olhando para o momento da sua alma e para o momento externo, e aí o Espírito Santo vai trabalhando com ele, até que ele diz assim: até que de repente eu me atinei com um fim desses. E aí ele começa a dizer: o Senhor é o meu bem na terra, o Senhor vai estar comigo na glória eterna, e ele começa a adorar a Deus. Asaf, um levita, discípulo de Davi, um homem que caminhava ali com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele teve no seu momento de lutas internas, no momento de trabalho, de escala de trabalho, dentro da casa de Deus, ele teve o seu momento de questionamento. Mas por quê? Porque ele estava talvez precisando de um encontro com Jesus. Um obreiro fiel, discípulo de Davi, um homem que estava todos os dias ali cumprindo os turnos lá das escalas de 24 horas de adoração na tenda de Davi, em Jerusalém. Ele teve os seus momentos de queda. Mas imediatamente, ao buscar ao Senhor ardentemente, desesperadamente, no lugar certo, onde o Senhor estava, ele se depara com aqueles questionamentos medíocres dele, pequenos da nossa alma, que todas nós temos. Todas nós temos altos e baixos. Todas nós temos momentos bons e momentos ruins. Isso é viver em carne, isso é viver na terra. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito deve estar pronto em Deus. E o nosso espírito só vai estar pronto em Deus, minha amada irmã, se eu estiver buscando o Senhor ardentemente e buscando todas as suas maravilhas ardentemente. Não por medo do inferno, não por medo do diabo, não porque eu tenho que cumprir obrigações na minha igreja, não porque eu tenho medo do que pode acontecer com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, mas porque eu amo Jesus, independente de qualquer situação. Eu sou mais do que serva, eu sou mais do que filha, eu sou amiga íntima. João 15, já não vos chamo servos, mas vos chamo meus amigos. Então eu trabalho para Jesus, eu sou uma Marta, trabalho para Jesus, faço as obras que eu tenho que fazer. Eu sou um Lázaro, eu estou ali à disposição para aquilo que Jesus precisar, eu sou amigo de Jesus, boas horas e horas ruins, estou ali, mas eu sou uma adoradora, porque sem ser adoradora eu não vou conseguir servir a Jesus, eu não vou conseguir estar à disposição de Jesus de uma maneira íntegra, com o coração ardente. Irmãs, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem atrapalhado vocês, que tudo aquilo que tem entristecido o coração de vocês coloquem na presença do Senhor. Amém? Irmãs do Ministério Débora, mães de joelhos, filhos em pé, antes de vocês estarem de joelhos pelo filho de vocês, que é um ministério que eu admiro demais, 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 e creio, vou repetir o que eu falei no começo, creio demais.
Vocês precisam estar de joelhos pela alma de vocês, pelo espírito de vocês. Estar de joelhos na presença do Senhor. Estar com louvores o tempo todo. Estar com a palavra o tempo todo. Corra para a palavra 24 horas por dia. Corra para os louvores 24 horas por dia. Corra para a oração 24 horas por dia. Jesus está voltando, Jesus está preparando um povo forte. Jesus está preparando uma equipe de filhos e servos fortes. Há uma determinada palavra em Isaías, se eu não me engano, Isaías 13, que diz assim: é chegado o tempo em que o Senhor passa em revista as tropas de guerra. Nós somos guerreiras? Sim. Mas antes de sermos guerreiras, a gente se enche lá, no pote. A gente se enche lá na fonte. Se enche ardentemente na fonte. Para a gente poder guerrear, a gente precisa estar na fonte. Se a gente for guerrear vazias da fonte, nós não vamos sobreviver. Os problemas da alma, principalmente da alma humana feminina, vai nos sucumbir. Mas se eu beber na fonte todo dia de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite, onde eu estiver, do qualquer jeito que eu estiver, eu vou estar pronta para guerrear. Ministério Débora são guerreiras. Mas lembre disso, antes de eu ser guerreira, eu preciso mergulhar na fonte. E eu quero só terminar lembrando a vocês a história de Davi com Golias. Enquanto todos os outros homens do exército de Saul estavam todos com armadura e tinham medo e não conseguiam vencer Golias, porque eles não tinham o poder do Espírito Santo, Davi tirou todas as suas armaduras e foi só lá com as suas 5 pedrinhas. E ele venceu. Por quê? Porque Davi, antes de ir para uma guerra, ele ia para a fonte. Então não interessava as armaduras externas que ele tinha. Interessava o que ele tinha dentro dele, que era o poder do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te incentivar neste dia, neste momento, a se encher na fonte, a se encher no pote, a estar cheia do poder de Deus, a ser uma Marte, sim, é necessário, guerreiras, irmãs Déboras. A ser um Lázaro, sim, estamos com o coração sempre aberto para todos que precisam. E para Jesus, mas ser primeiro uma Maria. Aí sim, eu vou conseguir ser uma Marta eficaz. Se eu for uma adoradora e buscar ardentemente, eu vou poder então guerrear fortemente e ter vitória. Amém? Que o Senhor as abençoe. Nós vamos ter um momento de oração agora. Que você possa refletir sobre isso, ficar com essa palavra e que o Espírito Santo faça o que ele precisa fazer. A Bíblia diz que o nosso papel é pregar e que do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, do juízo da justiça e do caminho que ele deve tomar. Então que o Senhor as abençoe, que o Espírito de Deus esteja com vocês e através de vocês e apesar de vocês fazendo grandes obras e que vocês possam ter todos os seus filhos, todos os seus familiares salvos. Mas, primeiramente, lembrem disso, cuidem de vocês, cuidem do coração de vocês, amém? Que Jesus as abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre vocês e que grandes coisas faça o Senhor na vida de vocês. Beijos, irmãs. O Senhor é com vocês, amém? Glória a Deus.